Muito boa tarde para você, Luan. Luan, a gente vai trazer mais detalhes sobre uma barreira que aconteceu aqui na cidade de Tijucas. Pode informar o que aconteceu? Agora sim, lembrando que o quadro Ocorrências Policiais é um oferecimento do time VIP de parceiros do VIP Social, AD3 Academia, Hora Unique, Rimatla e também Escudo Proteção Veicular. E como falando sobre essa informação, barreiras policiais serão realizadas em nossa região. Confira. Uma série de barreiras policiais nas cidades litorâneas, Porto Belo e Bombinhas, começaram a ser realizadas ontem. A ação será intensificada ao longo da semana. O intuito destas barreiras é fiscalizar o trânsito, abordar suspeitos, capturar foragidos, apreender armas e drogas. Os bloqueios irão acontecer em pontos estratégicos do município, onde há grande circulação de veículos, mas sem divulgação prévia dos locais. Agora sim, Luan, a gente vai trazer uma entrevista exclusiva aqui para a região com o Alexandre Muniz, que é promotor do caso da Flávia Goldinho Mafra. Muito boa tarde para você, Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal VIP. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos espectadores do Jornal VIP. Eu estou só com um probleminha do áudio que eu não estou conseguindo capturar muito bem aí o que vocês estão falando, mas vamos tentar conduzir a entrevista. Alexandre, como funcionará o processo de acusação e julgamento da autora do crime? Bom, o procedimento dos casos que envolvem o Tribunal do Júri, ele é composto por duas fases. A primeira fase é aquela em que o juiz ouve as testemunhas arroladas, tanto pela acusação quanto pela defesa, também analisa as provas que foram trazidas pelas partes, desde o inquérito policial até o momento da ação penal, e ao final dessa primeira fase ele vai decidir se leva o caso a júri ou não. Determinando que o caso vá ao julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, aí abre-se então uma segunda fase, que é a fase do plenário, onde as partes podem arrolar as testemunhas que vão ser ouvidas no plenário, perante os jurados, e então as partes fazem as argumentações acerca das provas aos jurados, e no final eles fazem a votação por meio do seu veredito, condenando ou absolvendo quem está sendo acusado ali. Pode dar sequência, Natália. Por favor. Doutor, pedindo para o senhor explicar um pouco mais detalhadamente como funcionará a estratégia de acusação para as duas pessoas envolvidas aí nesse crime. Bom, a estratégia de acusação, o nome já diz estratégia, a gente não deve revelar, né? Mas, basicamente, o que a acusação pretende é, com base naquilo que foi colhido no inquérito policial, foi oferecida a denúncia, né? A denúncia oferecida por 3 promotores, 2 promotores da comarca de Tijucas e eu atuando aí em colaboração com eles, nos quais, por meio dessa denúncia, nós sustentamos ali a convicção daquilo que foi apurado no inquérito policial. Claro que nós ainda temos uma apuração do processo, dessa primeira fase do processo, em que, confirmado tudo aquilo que se relatou na denúncia, nós vamos sustentar aquilo no próprio plenário na segunda fase desse procedimento. Mas em caso de confirmação de insanidade mental, o que muda no processo? Bom, o exame de sanidade mental que o Ministério Público foi contrário à sua confecção, inclusive na própria decisão, embora tenha deferido, o juiz mesmo afirma que é muito tênue a argumentação trazida pela defesa. Na realidade, a defesa trouxe ali 2 argumentos para a realização do exame. O primeiro seria a confissão e o segundo seria a forma como o crime foi praticado. O que, a nosso ver, ela é um argumento completamente despiciando, porque a confissão, vários crimes são confessados por autores de crimes atrozes também, de crimes tão cruéis quanto o que está em análise, né? Então, isso não é sinônimo de que a pessoa tenha, por conta apenas disso, uma doença mental que possa torná-la inimputável. Mas, explicando em teoria, um eventual exame de insanidade mental que declare a inimputabilidade pode gerar
o que se chama no procedimento do júri de absolvição sumária, essa for a única tese da defesa. Essa absolvição sumária seria aquela declarada pelo próprio juiz, que não chega nem a enviar o caso ao tribunal do júri. Claro que o juiz ele não está adstrito ao laudo, né? Então ele não é obrigado a acatar aquilo que está no laudo de insanidade mental. Lembrando que esse laudo ele pode trazer 3 conclusões diferentes. Ele pode dizer que há imputabilidade integral, em que então o agente criminoso ele praticou aquela conduta sabendo da ilicitude dela, sabendo que era um crime, sabendo das consequências, e podia parar se quisesse, né? Ou então ele pode declarar semi-imputabilidade, em que ele diz que houve uma parcial condição de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e a outra que seria declarar a inimputabilidade, e que daí sim redundaria talvez numa absolvição sumária. Por que eu falo talvez? Porque o juiz não fica obrigado ele não fica vinculado ao que está no laudo. Ele pode, por outras razões que não foram levadas em consideração até pelo próprio perito, a definir que o caso deva ir a júri para que os jurados então decidam se é caso de inimputabilidade ou não. Doutor, o senhor falou sobre uma linha tênue aí de uma possibilidade de insanidade mental. Queria que o senhor destacasse para a gente quais indícios e quais situações que levam a entender que esse é uma linha bastante tênue a possibilidade de insanidade mental da autora desse crime. Olha, na realidade, eu repito, para o Ministério Público não tem sequer linha tênue, não existe indícios ou evidências que pudessem afirmar tal circunstância. O que existe é que a defesa levantou essa questão e o juiz entendeu por bem, até em homenagem à ampla defesa, de realizar esse exame, mas sem que necessariamente tenha se declarado ou descoberto ali alguma evidência de insanidade mental. Eu falo isso porque os casos de insanidade mental que trazem aí a consequência uma absolvição imprópria, que se chama no processo penal, que é a absolvição daquele que é inimputável, ele praticou o crime em circunstâncias dos quais não poderia ter praticado, mas ele é inimputável, não pode pagar por aquilo, são aqueles casos de pessoas que realmente têm um transtorno, dos quais não façam eles entender, ou melhor, façam com que eles não entendam o que de fato se passou. Né? Então, eu dou um exemplo do esquizofrênico, que não vê à sua frente a vítima, vê um monstro, vê um ser do qual ele vai atacar, porque senão ele acha que vai morrer se não praticar aquele ato. Né? Diferentemente dos casos em que as pessoas praticam crimes que são realmente crimes cruéis, e esse aí não é o primeiro crime cruel, há vários outros casos de crimes cruéis, que as pessoas não foram sequer cogitadas de terem algum grau de insanidade, e que mostram os autos a capacidade que a pessoa tem de ser totalmente sociável, de ter um CPF, de ter uma carteira de motorista, de dirigir carro por aí, de ter o seu emprego, de ter uma família, e que a família, inclusive, possa atestar que sempre, a vida inteira, foi uma pessoa normal diante de todos. Aí, quando pratica um crime, obviamente que se traz a questão da insanidade, mas isso não significa que, pelo tão só fato de ter praticado aquele crime, por mais incompreensível que seja, porque na visão de todos que olham, analisam, realmente é algo incompreensível, né? Mas isso não significa por si que a pessoa não saiba ou não soubesse o que estava fazendo e nem as consequências da prática dessa conduta. Promotor, no caso da Rosalba ter o laudo de insanidade mental, ela não vai para a prisão, mas ela passaria por um tratamento, né? Qual é o procedimento, assim, se esse laudo existir? Se houver um exame que declare a inimputabilidade dela, ou seja, que ela declare a insanidade no sentido de ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou de se determinar com esse entendimento, como eu disse, o juiz pode rejeitar a conclusão desse laudo e ainda assim mandar a júri, para que os jurados então decidam sobre a imputabilidade ou não.
A outra solução que ele pode dar é de acatar o que está no laudo e aí fazer a absolvição sumária, que aí significaria, com certeza, o encaminhamento da agente, né, criminal, da autora, da ré, a um hospital psiquiátrico para tratamento. E esse tratamento, qual é o tempo de duração? Existem as circunstâncias em que ela é analisada periodicamente, anualmente, e aí, se verificar nessas análises periódicas que ela está pronta para voltar à sociedade, ela volta. Isso significa que poderia voltar, por exemplo, a depender do exame, e aqui eu estou fazendo um exercício puramente de futurologia, 1 ano depois. Mas no caso, durante o tratamento, ela ficaria tecnicamente presa no local onde faria o tratamento? Doutora. Se o juiz determinar isso em medida de segurança, numa hipotética situação de que ele conclua pela inimputabilidade, aí sim. Mas ele pode também determinar um tratamento que não seja hospitalar, né? Isso tudo vai depender do que ele vai encontrar dentro do laudo de insanidade mental, se esse laudo chegar a essa conclusão. Doutor, para a gente exemplificar, seria mais ou menos algo parecido com o famoso caso de repercussão nacional do Champinha, que assassinou a Liana em 2003, lá no estado de São Paulo? Seria algo semelhante? Não, eu acho que são circunstâncias diferentes, né? O caso do Champinha, salvo engano, ele tinha a questão da menoridade, a inimputabilidade decorrente da menoridade. E esse caso não. Esse caso ela é maior de 21, maior de 18, então, portanto, ela já responde pelos crimes, né? Claro que, como eu disse, há situações em que essa imputabilidade ela pode ser negada, ou seja, declarada a inimputabilidade, mas são casos bem específicos em que há uma doença mental que cause essa inimputabilidade, com o qual nós não concordamos nessa situação do processo que tramita na comarca de Tijucas. Promotor, agora falando sobre o marido da Rosalba, os promotores acreditam ele como o coautor do crime. Existe alguma prova que defina isso? Sim, na verdade, assim, eu não posso falar em uma prova. Nós temos ali o conjunto de provas, o conjunto de evidências que foi colhido no inquérito policial e que nos deu suporte para oferecer a denúncia que foi recebida pelo juízo de primeiro grau. Decisão essa que não houve qualquer espécie de impugnação. Portanto, nós temos a justa causa necessária para processá-lo e acusá-lo pela prática desse delito em coautoria. Quando se fala em coautoria, não significa que ele tenha praticado a conduta em si, né? Eu costumo sempre, quando faço as sessões de tribunal do júri, quando nós temos casos de coautoria, eu costumo explicar isso aí para os jurados, que a coautoria significa quando você, de qualquer modo, concorre para o crime. Quando o nosso código, no artigo 29, fala de qualquer modo, ele quer dizer que qualquer conduta que você pratique que vise atingir aquele objetivo, né, é o suficiente para torná-lo coautor do crime. Ou seja, quando você tem ciência de que aquele ato será praticado, quando você adere àquela conduta, quando você concorda com aquela conduta, com aquilo que vai ser praticado, e que mesmo depois de praticado ainda você pratica outros atos que possam fazer com que o objetivo seja satisfeito, né? E nesse caso, não podendo assim estabelecer ou dizer qual a prova, Natália, mas sim um conjunto de provas que estão no inquérito policial, foi o que nos deu a guarida suficiente para oferecer essa denúncia contra o marido também. Poderia alegar também no caso do marido da Rosalba, ele também poderia alegar alguma insanidade mental ou ser coagido pela autora, alguma coisa nesse sentido? Perdão, eu vou pedir para repetir a pergunta, eu não consegui captar porque cortou o sinal. Eu perguntei se no caso do marido da Rosalba, caso seja provado que ele é realmente coautor do crime, ele poderia alegar também alguma insanidade mental ou até mesmo ter sido coagido pela autora ou algo nesse sentido? Certo, eu consegui captar alguns trechos da tua pergunta, mas eu acho que eu consegui entender o que você quis perguntar.
se o coautor poderia também alegar insanidade. Seria até curioso, né? Nós temos um duplo caso de insanidade mental, o que, na verdade, tornaria ainda mais clara a inexistência de insanidade nenhuma, né? Eu costumo dizer, um caso de insanidade mental costuma acontecer com uma pessoa só, não em coautoria com outra pessoa. Mas se houvesse uma mudança aí na linha de defesa, o que não se apresentou até agora, pelo que se apresentou até agora, ele nega a autoria, nega a ciência, né? Isso, obviamente, que vai ser analisado no transcurso do processo até o final dessa primeira fase, mas, obviamente, que se viesse uma mudança, e eu estou falando aqui hipoteticamente, uma mudança de defesa em que ele alegasse, ou insanidade também, aí o juiz, novamente, analisaria para ver se é caso de se fazer um exame ou não, e se entender que seja caso de se realizar o exame, determinaria essa realização de exame por um perito habilitado para tanto, né? E num caso de alegação de coação, também, tudo isso aí, na verdade, depende de comprovação, e não pura e simplesmente de alegação. Eu acho que isso é importante que se diga em termos de processo penal, né? No processo penal, o artigo 155 e 156 do Código de Processo Penal estabelecem ali a questão da produção de provas e do ônus da prova, que cabe a quem alega. Então, o Ministério Público está alegando que ambos praticaram o crime, cada um de uma maneira, mas que praticaram e aderiram a sua conduta para a prática do crime. Se eles trazem em si outras alegações no qual tentem se eximir dessa responsabilidade, obviamente que vai se analisar para ver se existe prova disso ou não. Se existe prova, ok. Se não existe prova, o processo continua tal qual está descrito na denúncia. Doutor, o casal é acusado de praticar 6 crimes. Eu vou relatar aqui. Homicídio qualificado com a gestante, a tentativa de homicídio qualificado com o bebê, a ocultação de cadáver, o parto suposto, a subtração de incapaz e também a fraude processual. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre cada crime e também se o senhor acredita que ambos serão condenados por todos esses 6 crimes. Certo. É uma série de crimes dos quais eles foram acusados, né? Os 2 crimes que na realidade eles jogam a competência para o tribunal do júri são os de homicídio. Aqui eu até faço uma retificação. Na verdade, nós estamos tratando de homicídio, nós estamos tratando de um feminicídio, né? E que, então, nós temos ali a questão do feminicídio praticado contra a Flávia e também a tentativa de homicídio praticada contra a criança, pela forma com que ela praticou. Esses são os 2 crimes que, na realidade, jogam o processo para a competência do tribunal do júri. Os outros crimes são chamados crimes conexos. Por quê? Há uma série de crimes que foram praticados em conjunto com o homicídio, como a própria subtração de incapazes, o parto suposto, que é declarar como se o filho fosse seu, como se tivesse nascido de si, né, e não de outra pessoa, a fraude processual também, que foi posterior ao crime de homicídio, que teria ocorrido posterior ao crime de homicídio, que, segundo ali nós relatamos na denúncia, foi quando se levou todos os objetos da vítima para a residência deles, para que não fosse descoberto, pelo menos não imediatamente, a identidade dela. Enfim, são crimes conexos que também vão ser julgados, vão ser analisados pelo tribunal do júri. Eles, quando os jurados eles terminam de ouvir as explanações da acusação e da defesa, eles são instados pelo juiz a dizer se estão satisfeitos com tudo aquilo, e ele leva eles para uma sala secreta, onde o juiz então vai dar para eles 2 cédulas, uma de sim ou não, e eles vão respondendo a uma série de quesitos a respeito das perguntas. Quesitos esses que são feitos de maneira muito objetiva, falando sobre cada um dos crimes. Então, primeiro vai falar sobre o crime de homicídio, se houve a prática desse crime de homicídio, quem praticou o crime de homicídio, sobre as qualificadoras desse crime de homicídio, e daí depois o juiz pula para os demais crimes, vai perguntando a mesma coisa em relação aos demais crimes, né? Até então que chega a ser um resultado e o juiz, com base naquele resultado, profere uma sentença aplicando uma pena. Luan, temos mais alguma questão para o promotor do caso da Flávia Godinho Mafra,
esclarecer? Então, gostaríamos da participação do doutor por diversas horas. Acho que é um crime que, como a gente já vem destacando há bastante tempo, chocou todo o país, toda a nossa região, principalmente o município de Canelinha. Então, gostaríamos de ter algumas horas para conversar com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo já se encerrou. E eu agradeço, em nome da equipe do VIP Social, a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui e trazer alguns detalhes desse caso, que para o grande público ainda é bastante complicado. Né, consegue nos ouvir? Eu não escutei a parte final ali. No decorrer da semana ou dos próximos dias, a gente sabe que novos detalhes deste crime vão surgir, né, vão ser esclarecidos, e agradecemos muito a sua participação e todo o esclarecimento no dia de hoje. Tá certo, eu agradeço, agradeço aí o convite feito para essa entrevista. Como eu disse, trata-se de um crime de procedimento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é uma instituição popular e democrática, então nada mais justo que realmente a população possa ter conhecimento acerca de tudo que está sendo feito. Independentemente da questão do resultado, é importante se falar, é um processo criminal, né? O Ministério Público reafirmou ali a sua convicção no momento da denúncia. Depois dessa primeira fase do processo, vai reanalisar todo o processo e ver o que se pode confirmar daquilo que estava na denúncia ou não, e depois numa segunda fase também lá no plenário. Então, fico à disposição de vocês, obviamente. Algumas questões não podem ser faladas, né? Mas certamente o funcionamento de tudo que está acontecendo, ou então a explicação a respeito de algumas questões que surgem durante o processo, a gente pode falar com certeza para vocês. Eu que agradeço. Promotor, muito obrigado. Obrigado ao promotor, o doutor Alexandre Carrinho Muniz, promotor do Ministério Público de Santa Catarina, que falou isso no quadro Ocorrências Policiais sobre a sequência da investigação do caso Flávia Godinho Mafra.